Pronto, já estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal. Eu Dr. Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço, né? Começando mais uma live aqui do canal Doutor Tireoide do YouTube. E hoje a participação do meu colega, Dr. Alberto Machado, médico endoscopista, né? Uma especialidade que muitas pessoas nem sabem como é a formação. Acho que o médico que faz endoscopia, às vezes nem médico é, né? Ou até a pessoa está sedada, às vezes nem entende o que aconteceu, até esquece do rosto do médico da endoscopia, né? Então a gente vai falar um pouco sobre uma das causas de dor na garganta, né? É muito comum o paciente chegar para mim, né? Descobrir um nódulo na tireoide porque estava com dor na garganta, mas na verdade a causa nem é a tireoide, né? Às vezes é refluxo ou esofagite, né? Então, boa tarde, Alberto, você está ao vivo, né? Cumprimentar o pessoal. Fala um pouco sobre a sua formação, né? Já que você é novo aqui no canal. Obrigado, Jonas. Antes de mais nada, queria agradecer o convite, né? O Jonas é meu colega de turma, sempre muito presente aqui nas redes sociais, assim, acho que foi um dos pioneiros, né, Jonas? Acho que quando se falava nisso, o Jonas já tinha visto esse caminho aqui da rede social, e sempre tendo informações confiáveis, né? E, assim, que sempre ajuda os pacientes. Eu acho que é um bom caminho, assim, de informação e informativa aqui para os pacientes. Mas voltando à sua pergunta, minha especialidade, então, como você falou, eu me formei contigo, né, Jonas, na Federal. A gente terminou em 2013, né, no final de 2013, e aí eu fiquei um ano no Exército, e depois fui fazer residência de cirurgia geral, lá em São Paulo, e aí em seguida fiz a residência de endoscopia digestiva. São 2 anos de cirurgia geral, mais 2 anos de endoscopia digestiva, e depois disso eu fiz mais um ano de CPRE e ecoendoscopia, também lá em São Paulo. E aí voltei aqui para a terra natal para iniciar a carreira profissional, né, de fato. Mas falando sobre especificamente a minha especialidade, então, endoscopia digestiva, ela tem a parte tanto alta, né, que é a endoscopia digestiva alta, que é, como todo mundo conhece, a endoscopia. Tem a parte baixa, né, que é a colonoscopia, que aí na endoscopia a gente avalia o esôfago, o estômago, o começo do intestino, que é o duodeno, e na colonoscopia a gente vê a parte do intestino grosso, né, para prevenção de câncer. Enfim, é longa aqui a especialidade para falar em poucas palavras, né. Claro, Mas né? A gente vai ter outras oportunidades, viu, Alberto? Tem muita coisa para falar, né? Aqui no meu canal, eu agora estou tentando trazer outros temas também, né? Quando a gente começa a crescer e começa a ter uma audiência, né? É interessante diversificar um pouco, né? E a sua especialidade trata diversos problemas que são muito comuns e que, infelizmente, às vezes o paciente só descobre tarde demais, né? Como, por exemplo, um câncer de estômago, né? Então, se as pessoas conhecessem mais a importância desses exames, né, dessas doenças, né, e é muito bacana que é uma área da medicina que evolui de uma forma muito positiva, né, minimamente invasiva, você conseguir tratar problemas sem precisar abrir o paciente, né, antigamente cirurgias da via biliar todas eram abertas, e hoje em dia com a CPRE você consegue resolver boa parte sem precisar cortar, né, realmente uma cirurgia evitada, né. Então, vamos puxar um pouco agora para o tema, né, fala um pouco, Alberto, sobre doença de refluxo, né? O que é a doença do refluxo? certo. Já respondendo a pergunta, né, antes de mais nada, se dor de garganta pode ser refluxo, sim, né? É um sintoma, não é típico, né? Que a gente chama, primeiro a gente define doença do refluxo em quê, né? Doença do refluxo, todo mundo acha, se eu tenho refluxo, eu tenho doença do refluxo. Não. O refluxo, ele é um sintoma, né, comum, ou seja, a comida que a gente ingere, ela passa por um processo de digestão no estômago, e por vezes esse conteúdo, né, junto com a comida digerida e o suco gástrico, ele pode voltar, né, pro esôfago. Isso é fisiológico, isso é normal. Quando é que a gente chama de doença do refluxo? Quando isso promove sintomas, né, então o paciente pode começar a ter queixas de refluxo, ou também quando a gente faz uma endoscopia, a gente vê sinais de dano à mucosa do esôfago. Aí a gente fala de forma indireta, né, mas só os sintomas, quando ele tem os sintomas típicos, né, que a gente chama, que regurgitação, né, regurgitação, e dor retroesternal, que é aqui na região do peito, em queimação. Então, quando o paciente fala que ele tem regurgitação ou essa dor retroesternal em queimação,
isso é bem sugestivo de refluxo, de doença do refluxo, e a gente pode, inclusive, fazer um tratamento que a gente chama empírico. Empírico por quê? Porque a gente não tem a certeza absoluta, então a gente vai fazer um teste, né, um teste terapêutico para ver se o paciente responde a esse tratamento. A famosa azia, né? Realmente um dos Azia. sintomas típicos, né? Tem uma pergunta aqui, Alberto, que eu acho que vale a pena a gente comentar. A pergunta da Carla, deixa eu colocar aqui na tela, não sei se tu tá conseguindo ver. Acho até que tampou um pouco o teu rosto. Ela mandou aqui, boa tarde, doutores. Tenho muita azia, não sinto dor e nem queimação no estômago. Parece que é só na região da garganta. O que pode ser e qual especialista procurar? A azia, né, ela falou, é Carla o nome dela, né? Isso. Então, Carla, obrigado pela pergunta. Então, assim, a azia, que o pessoal conhece popularmente, é uma dor em queimação, mas na região epigástrica, que é aqui no estômago, na boca do estômago, como o pessoal fala, né? Então, assim, não pode dizer que existe uma azia na garganta, porque você pode ter, às vezes, um incômodo, uma dor na garganta, que pode estar relacionado a refluxo. Por que que pode? Como eu te falei, aqueles dois sintomas, né, que são a regurgitação e a dor retroexterna e queimação, são os típicos, mas aí tem outros sintomas que são atípicos, que aí pode ser dificuldade para engolir, pode ser dor na garganta, pode ser um pigarro, pode ser tosse. Então, são sintomas que não são típicos, né, da doença, mas eles podem estar relacionados. É tanto que muitas vezes o paciente tem essas queixas e procura o otorrino, né, porque, eu tô com uma tosse aqui, tô com um pigarro na garganta, e muitas vezes a especialidade de otorrinolaringologia, que é parceira da gente, né, sempre, faz o diagnóstico de refluxo muitas vezes. Ou Então, mesmo assim, cirurgião de cabeça e pescoço, né? Eu pego muito paciente com essas queixas, né? O paciente procura, o cirurgião de cabeça e pescoço, eu tô com dor no pescoço, tu acaba... acha que é câncer, né, às vezes, eu tô com uma dor aqui, então vai pro cabeça e pescoço, vai pro otorrino, que mais que pode ir? Então, tudo que está relacionado aí a via aérea, às vezes vai pro pneumo, porque tá com tosse, né? Então, assim, Às vezes, Alberto, inclusive a pessoa descobre um nódulo na tireoide, né? Às vezes é até um nódulo grande, a pessoa faz a cirurgia, mas depois da cirurgia continua com os mesmos sintomas, porque na verdade não era da tireoide, né? O problema era refluxo. Então é sempre importante a gente investigar essas outras queixas, ou até investigar mesmo se a pessoa tem ou não refluxo, até com teste terapêutico, né? De uma forma empírica, vendo se resolve esses sintomas, né? Então eu vou trazer essa outra pergunta aqui da Alice, tem relação um pouco com a gente está falando, né? A gente já falou um pouco dos sintomas típicos, sintomas atípicos. Ela mandou aqui: eu sinto como se minha garganta estivesse inflamada, sinto dores no peito. O que isso tem a ver com esôfago? Obrigada, Alice de Olinda, Pernambuco. É isso aí, a gente está ao vivo para o mundo todo, né? Coisa boa. que bom, Alice, obrigado pela pergunta. Então, assim, muito parecido com a pergunta anterior, como eu falei, pode ser que seja refluxo, tem que fazer um exame e tirar o restante da história, né? Porque geralmente o que acontece, dependendo da idade do paciente, ou seja, o paciente vem com a queixa de refluxo, só que é um paciente que nunca fez tratamento, que é novo, né, que não tem história de câncer na família, então a gente pode fazer um tratamento empírico, como eu falei previamente. Por outras vezes, se o paciente tem esses mesmos sintomas, mas ele tem mais de 50 anos, é um paciente que está perdendo peso, né, que está com anemia, que está com dificuldade para engolir, então muitas vezes a gente não pode fazer esse diagnóstico só com a história clínica do paciente. Ele tem que fazer geralmente uma endoscopia para você excluir causas mais graves, né, desses sintomas que ele está sentindo, que aí pode ser um câncer de esôfago, pode dar esses sintomas também, uma própria dispepsia, ou às vezes ele tem uma esofagite que não causa erosão, ou seja, que não tem ferida no esôfago, uma esofagite mais leve, que também pode causar isso. Então, voltando, essa dor no peito, né, para ela ser característica de refluxo, ela tem que ser em queimação. Se você tem dor em queimação no peito, muito provavelmente é refluxo, mas aí você tem que buscar o seu médico para ele fazer uma história clínica bem feita e chegar à conclusão sobre o seu diagnóstico. Vamos para mais uma pergunta, Alberto. Aproveitar aqui, muita pergunta bacana, bicho. A gente vai passar a tarde aqui conversando porque o pessoal é só mandando. Então a Perla, ela mandou aqui uma pergunta de duas partes, né?
Ela mandou primeiro. Boa noite. Há um ano fiz endoscopia e fui identificado uma esofagite erosiva grau A de Los Angeles. Tratei a lesão por 2 meses com alguns medicamentos. Então, aí a segunda parte da pergunta dela é assim: no entanto, mesmo depois de vários meses sem sentir azia, queimação, pirose, ultimamente tenho sentido a garganta inflamada. Poderia ser o refluxo voltando? A gente pode primeiro falar um pouco sobre essa classificação, né? Esofagite erosiva e essa classificação de Los Angeles, né? Certo, Depois falar sobre o que é que ela sente. certo. Então, Pela, você já tem o diagnóstico de esofagite, né? Que geralmente está relacionado à doença do refluxo. Às vezes o paciente entra muito nessa, vamos dizer assim, confusão de relacionar a esofagite à doença do refluxo. Muitas vezes não é. Então, assim, pelos últimos consensos que os médicos fizeram para definir a doença do refluxo, através da endoscopia, então só pode ser considerado doença do refluxo quando é esofagite C e D. No seu caso, é esofagite A. Mas o que é a classificação de Los Angeles, né? Então, ele divide, essa classificação é feita através da endoscopia, né, digestiva alta. Então, ele divide, essa classificação ele divide o seguinte, ele fala que esofagite A é quando tem erosões, que é, vamos dizer assim, feridas no esôfago, menores que 5 milímetros, são bem pequenas, né? E esofagite B é quando está mais de 5 milímetros, então já são um pouco maiores. C é quando pega mais de, menos de 75% do esôfago. E D é quando ele atinge toda a circunferência do esôfago. Então, assim, de uma maneira fácil. Vamos dizer que esofagite A e B são esofagites mais leves, e esofagite C e D são esofagites mais intensas, mais graves, né? Então, você disse que já fez o tratamento para esofagite A, né? Mas provavelmente deve ter sido para a doença do refluxo, né? Que geralmente se faz com medicações para inibição da secreção ácida. E você disse que teve uma melhora, que a maioria dos pacientes tem uma melhora só com esse tratamento para inibição do conteúdo ácido do estômago. Só que agora você voltou com a queixa de dor na garganta. Pode ser refluxo? Pode ser refluxo, né, que a gente já veio comentando. Agora, assim, geralmente quando voltam os sintomas, eles voltam semelhantes aos que você estava tendo antes. Então, por exemplo, se você estava com queimação na região do esôfago, né, que é aqui no tórax, fez a endoscopia, teve o seu diagnóstico, fez o tratamento, melhorou. Muito provavelmente, não obrigatoriamente, mas muito provavelmente você vai ter o mesmo sintoma quando você tiver uma recorrência da doença, né? Pode ser que tenha uma dor na garganta, ao invés de ter uma queimação no esôfago, pode ser. Agora, você tem que passar primeiro por uma avaliação, né, uma inspeção da garganta, porque, inclusive, com o Jonas aí pode falar melhor, mas pode ser uma simples amidalite, pode ser uma faringite, né? E até, no pior das hipóteses, que não deve ser o seu caso, né? Um câncer de faringe, que pode estar dando essa dor na garganta, enfim. Exatamente, né? Tem que investigar outras causas, né? Pode ser a doença que voltou, como pode ser alguma alergia, alguma infecção viral ou bacteriana, né? Até Isso. mesmo câncer, mas câncer é bem raro, né? E Bem geralmente raro, não causa dor, né? Graças a Deus é raro, então a gente pensa sempre nos pacientes que fumam e bebem, né? Mas hoje em dia em pacientes jovens também está aparecendo o HPV, então precisa se cuidar. Alberto, antes de passar para mais perguntas, vamos comentar um pouco sobre fatores de risco, né? Eu fiquei até curioso, existe essa diferença de refluxo, doença do refluxo e esofagite, né? Quais são as outras causas de esofagite quando não é doença do refluxo? Boa pergunta. Então, a esofagite, né, que a esofagite o que é? Esofagite, esôfago, ite de inflamação, né? Então, Uhum. você pode pensar em várias doenças aí do ponto de vista infeccioso, né, pode ser uma monilíase, pode causar esofagite, CMV também está presente, pode ter uma esofagite aguda, por exemplo, ingestão de cáustico, né, soda cáustica era muito comum no passado, e hoje é mais difícil de ver esses pacientes, mas a gente ainda acaba encontrando. Então, assim, qualquer afecção no esôfago que cause essa inflamação, que pode ser aguda ou crônica, a gente pode chamar de esofagite.
a doença do refluxo é uma das causas de esofagite, né, que é hoje o nosso tema, mas não é a única, né. Bacana. Então vamos lá procurar. Sim, fatores de risco, acho que é interessante a gente comentar, né? Independente de pergunta, é importante a gente comentar sobre quais são os fatores de risco para a doença do refluxo, né? Que eu acho que é mais importante a gente Certo. comentar hoje, né? Certo. Então, assim, pacientes que têm o hábito de tabagismo, etilismo, né? O principal talvez seja a obesidade. Pacientes que têm sobrepeso ou obesos, eles têm um risco maior. Aí por quê? Porque principalmente a obesidade central, né? Que a obesidade central ela acaba aumentando a pressão abdominal, que é onde está o estômago, e com isso facilita o refluxo de ácido do estômago para o esôfago. Então, pacientes que têm obesidade, pacientes que fumam, que bebem, e tem também pacientes que têm uma alteração chamada hérnia de hiato, né, que ele tem uma parte do estômago, ele, vamos dizer assim, entra acima do diafragma, né, que é o músculo da respiração, então eles têm uma propensão a ter também doença do refluxo, porque perde a barreira de fechamento do esôfago. Então, assim, tem outros fatores de risco também, que aí são, dependendo do tipo de alimentação, aliás, fatores predisponentes, que aí entra na alimentação, por exemplo, o uso de café, bebidas gaseificadas, tabagismo e etilismo eu já falei, né, e chocolates, comidas apimentadas, isso aí tudo predispõe à doença do refluxo. Alguns hábitos também, né? Se a pessoa comer muita comida de uma vez, né? Ou mesmo Também. comer e se deitar logo após a alimentação, às vezes pode facilitar, né? Um dos primeiros orientações que a gente dá, né, é perder peso, que eu acho que esse é o fundamental, e na última refeição, que a gente chama de jantar, né, a última refeição da noite, que às vezes tem gente que janta e faz uma ceia, né, depois, mais tarde, mas assim, você fazer a última refeição do dia, né, da noite, e esperar pelo menos 2, 3 horas antes de se deitar, porque aí é o tempo que a comida, que o estômago joga essa comida para o intestino, e aí fica mais difícil de ter refluxo. E também a orientação para esses pacientes é sempre colocar deixar a cama elevada. Muita gente confunde e acha que é dormir com travesseiro, né, com 2, 3 travesseiros, mas na verdade o ideal é você colocar uma madeira, algum bloco na cabeceira, abaixo, né, no pé da cama, para deixar ela numa inclinação, isso, exatamente. Aí você coloca uma madeira de 5, 10 centímetros nos dois pés da parte superior da cama, né, na cabeceira, que isso aí também já tem vários estudos que melhoram os sintomas de refluxo. Muito bacana. Eu vi uma pergunta aqui, Alberto, deixa eu tentar colocar na tela. Não sei se você vai saber responder, pelo menos eu não sei. Pergunta da Rosângela. Tomo vinagre na água para refluxo e melhoro. Fiz endoscopia, deu gastrite leve. E aí, vinagre, ajuda ou não? Olha, Rosângela, se ajuda para você, é uma boa, né? Se você percebe que para você ajuda, mas assim, não tem nenhum estudo que tenha visto esse efeito benéfico do vinagre em pacientes que têm esse tipo de doença. Então, assim, eu não posso recomendar isso para você, mas, assim, em algumas pessoas, tem gente que fala, eu tomo água com limão, melhora. Se melhora para você, é uma boa, assim, toda estratégia é válida, mas eu não posso recomendar isso como forma de tratamento, porque não existe nenhum estudo que fala que água com limão ou vinagre melhora o refluxo. Então, não posso... Exatamente. É um embasamento científico, né? Aqui no É, canal tento sempre manter, né, na linha terapêutica que é recomendada, né? Ninguém pode recomendar uma conduta só porque o médico acha que funciona. Não, a é, gente tem que testar em pacientes, né? Grupo controle que não fez o tratamento, não fez a intervenção, e o grupo da intervenção, e ver se nos dois grupos teve melhor ou não, né? Então, às vezes, eu já vi uns vídeos, Alberto, um colega médico falando que essa estratégia da água com limão pela manhã em jejum pode diminuir mais o pH e causar um problema mais sério, né? Enquanto tem pessoas que dizem que melhoram, né? Mas assim, a gente fica só no achismo. Enquanto ninguém fizer uma pesquisa, né? tem que fazer um estudo, como você falou aí, né, randomizado, duplo cego,
com grupo teste, controle, e um para um dar vinagre ou água com limão, e para o outro dar um placebo, né, que a gente chama de nada, né, um efeito placebo, e ver se compara esses grupos e ver se tem alguma melhora, mas assim, como eu falei, eu não posso dizer que tem melhora porque não tem nenhum estudo, não tem nada na literatura que fale que vinagre ou que limão é bom. Alberto, vou trazer mais uma pergunta Só aqui. te atrapalhar, mas muitos pacientes Não, vai. falam assim, água com limão não faz mal. Se você me disser assim, se eu tomar ácido clorídrico, eu acho que melhora. Não, eu vou te orientar a não tomar, porque isso realmente é prejudicial, né? Uma coisa é não melhorar, outra coisa é ser prejudicial. Aí... Isso na minha realidade é muito o Lugol, né? As gotinhas de iodo que eles querem passar como inofensivo, né? Mas na verdade é 80 vezes a dose diária de iodo, né? Então realmente é prejudicial e a gente tem que recomendar, né? Que não pode, né? Uhum. Trazer aqui uma pergunta diferente, Alberto, assim, é relacionada ao tema, né? A Sônia mandou, H. pylori pode vir a virar um câncer? Então é bom comentar um pouco o que é o H. pylori, né? E qual a relação com esses problemas do estômago tão comuns, né? Muito boa pergunta, Sônia. Então, a H. pylori é uma bactéria, né, que até ela foi descoberta aí na década de 90, na verdade, com sua relação com o câncer, né, que você está falando. Então, assim, foi visto que essa bactéria, existe vamos dizer assim, uma história natural dela, que ela primeiro ela se instala no estômago, ela promove uma inflamação crônica, depois uma atrofia, depois uma metaplasia, uma displasia, e até virar um câncer. É possível, e é a principal causa de câncer hoje é a infecção crônica, né, com H. pylori. Então, quer dizer que se eu tiver H. pylori, eu vou ter câncer? Não tem, assim, a quantidade de pacientes que eles evoluem para um câncer é bem baixa, né? Mas hoje a recomendação é fazer o tratamento do H. pylori. Por quê? Porque em alguns pacientes já se provou que ele pode evoluir para o câncer. No Japão, né, que eles têm uma incidência bem maior do que aqui os países ocidentais de câncer de estômago, eles fazem screening para a população em geral, tanto para tratamento de H. pylori como para endoscopia para fazer um tratamento precoce. Que hoje em dia, se o câncer de estômago for diagnosticado precocemente, né, quando ele não está invadindo, quando ele não espalhou, então hoje em dia se consegue até fazer a ressecção desse câncer precoce, né, tem que ser precoce, por endoscopia, que é muito, assim, já é uma prática muito consagrada lá no Japão, eles fazem bastante. Bacana. E, Alberto, mais uma pergunta aqui. Mas, assim, antes dessa pergunta, eu tenho uma pergunta. Então, todo paciente que faz endoscopia e vem o H. pylori positivo, tem que tratar o H. pylori? Então, segundo as recomendações da Sociedade Japonesa de Endoscopia, tem que tratar H. pylori. Eu prescrevo para todos os pacientes que testaram positivo para H. pylori, justamente por essa risco aumentado de transformação para o câncer, né? Tudo bem, não quer dizer que você tem H. pylori, você já tem câncer. Então, assim, tem toda aquela transformação, dizer, toda aquela cadeia de mutações e de atrofia que leva à displasia, que no final pode degenerar para um câncer. Entendi. É uma forma de se prevenir, né? É que nem não fumar, né? Tratar o H. pylori para ficar sem o H. pylori. Mais uma pergunta que tem relação com a tua área, né? Mas nem tanto com o tema de hoje. Pólipos no estômago, pode virar câncer? Qual é o tratamento? Certo. Alice, né? Alice, muito boa pergunta. Então, pólipos de estômago podem virar câncer, né? Então, a maioria dos pólipos no estômago, eles são benignos, né? São pólipos que a gente chama de hiperplásico, né? Então, ele não, vamos dizer assim, não viram câncer, eles não são câncer, mas obviamente que outras lesões polipóides, que eles podem parecer pólipos, eles podem já, na verdade, ser um câncer, né? Então, às vezes, pode confundir o médico, mas na verdade aquilo já pode ser uma lesão polipóide que já pode ser um câncer, né? Então, o ideal é sempre biopsiar.
Claro que o aspecto endoscópico conta muito. Então, se você tem um aparelho bom que faz magnificação, então você já consegue excluir que aquela lesão polipóide é um câncer. Mas se você, às vezes, muitas vezes o endoscopista não tem tanto recurso, né? Ele está com um aparelho que não tem muita tecnologia, então, se ficou na dúvida, é melhor biopsiar, porque pode, na verdade, não virar, mas já ser um câncer, né? E lembrando que tem outro tipo de câncer, que não é aquele câncer conhecido, mas é o tumor carcinoide, que ele se apresenta também na forma de pequenos pólipos, então, mas aí já tem um aspecto diferente pela endoscopia, mas se você falou que pode virar, na verdade já pode ser um câncer, né? Mas ainda inicialzinho, né? Tira ali, trata, né? Isso, Que é uma coisa muito exatamente, boa, né? Por isso que sim. é recomendação, Alberto, de profilaticamente, né, de forma preventiva, de rastrear câncer de estômago. Existe a partir de qual idade, qual sexo, ou é só gente que teve na família? Então, Jonas, assim, para a população geral, não tem essa orientação, assim, o SUS, o Sistema Único de Saúde não recomenda, certo? Mas pessoas que têm história familiar, né, mas parentes diretos, né, que é pai, mãe, irmãos, tem indicação de fazer rastreio, pelo menos aí 10 anos antes da data de diagnóstico, né, dos pais, mas assim, e aí entra também os pacientes que têm fatores de risco, né, então pacientes que estão com sintomas gastrointestinais, que aí muito desses sintomas que a gente falou hoje, de dispepsia, que é aquela azia, dor epigástrica, queimação, então esses sintomas, né, de dispepsia, associado a alguns fatores, como idade maior que 50 anos, paciente está perdendo peso, paciente tem anemia, paciente que está com vômitos recorrentes, com dificuldade para engolir, então associado a isso, tem que se fazer endoscopia justamente para excluir a possibilidade de um câncer, né? Mas Bacana. Assim, respondendo a sua pergunta, não tem não nenhum tem protocolo de guideline, rastreio. né? Na minha prática, Alberto, No paciente Brasil, né? depois de 50 anos, né, eu costumo recomendar, depois de 50, endoscopia, colonoscopia, né, principalmente nas pessoas que já têm esse histórico, porque às vezes o sintoma do câncer é muito, né, às vezes a pessoa pode ter o câncer e não sentir nada, então eu acabo recomendando para os meus pacientes, né, mas realmente, se todo mundo fizesse, não ia dar para todo mundo fazer, né, o sistema não É, comportaria, né. não, eu acho que porque sempre o SUS, né, na hora de ele fazer uma diretriz dessa, ele pensa sempre no custo-benefício. Então, assim, será que é custo-benefício? Ele não pensa no paciente em si, né, ele pensa na população geral. Então, fica difícil de avaliar, pensando só no custo, se realmente é o melhor para a população, né. É, Mas, por outro lado, a colonoscopia, já que você falou, ela tem indicação, sim, a partir dos 50 anos, para toda a população, né. Então, para fazer o rastreio de câncer de cólon. Esse aí já está mais estabelecido. bacana. Tenho mais uma pergunta aqui, Alberto. Eu acho que a gente já está perto de encerrar, né? Para a gente também não ficar tão extenso. A gente pode marcar outras vezes, né? Muitas perguntas legais, né? Então, a pergunta da Leidiane. Estou com refluxo, já tomei todos os tipos de remédio que meu médico passou, mas não passou. Disse que vou ter que operar, pois o anel do meu estômago está muito aberto. Vi também outras perguntas, né, no mesmo sentido, falando de hérnia de hiato, né? Pode comentar um pouco? Quando é que Certo. precisa de cirurgia, né, ou quando é que só a medicação resolve? Certo, Leidiane. Então, o que você falou aí que tá apertado, né? Na verdade, você, muito provavelmente, eu não tenho como ter certeza, mas você deve ter uma hérnia de hiato, né? Que o que acontece? O estômago, ele é separado do esôfago por um esfíncter, né? Que nesse mesmo nível tem o músculo da respiração, que é o diafragma. Só que quando esse esfíncter, esse músculo, ele tem uma abertura maior do que o normal, acontece muitas vezes do estômago herniar, né? Ou seja, ele subir para dentro do tórax. E aí essa a gente chama de hérnia de hiato. E aí tem hérnias que são menores, né? Que a gente fala até 2 centímetros, a gente nem considera hérnia, porque pode ser fisiológico. E a partir de 2 centímetros a gente já considera de hérnia. Em relação à cirurgia que você falou, né? Existe vamos dizer assim, uma grande discussão nessa área da parte da cirurgia da hérnia. O que é que acontece? As medicações, quando elas são prescritas na dose
correta e o paciente também faz a aderência adequada do tratamento, geralmente eles respondem bem à medicação. Então, geralmente a doença fica controlada. Uma outra opção, quando, por exemplo, o paciente já tentou fazer a medicação, responde bem, mas depois volta a ter sintomas, é fazer a cirurgia. Por quê? Porque a cirurgia vai evitar você de ficar tomando aquela medicação a longo prazo. Aí, muitas vezes, o paciente prefere, não, doutor, eu prefiro ficar fazendo tratamento clínico, eu estou me dando bem aqui com a medicação, não quero operar. Então, é uma opção também do paciente. Então, tudo tem que ser conversado. Geralmente, as cirurgias estão indicadas para hérnias maiores que 3 centímetros, né? Então, aí não é minha parte, mas geralmente faz uma funduplicatura, que o médico faz como se fosse uma nova válvula de separação do esôfago, né, que é esse tubo aqui do tórax, para o estômago. E essa válvula, ela vai tentar fazer vamos dizer assim, a função do esfíncter, que é impedir que a comida volte para o esôfago. Na endoscopia, assim, acho que o Jonas também não deve saber, mas existe um dispositivo que faz o tratamento que chama Stretta, ele faz radiofrequência na região distal do esôfago. E aí, assim, já está liberado nos Estados Unidos desde da década passada, assim, no Brasil também já está liberado, mas ainda carece mais de estudos, assim, para ter uma recomendação, mas já está aprovado, mas ele faz uma radiofrequência na região distal, causa que, meio que vamos dizer assim, não é fibrose, mas causa uma fibrose para facilitar, e um estreitamento daquela região que, vamos dizer assim, ajuda a manter o conteúdo ácido no estômago e não voltar para o esôfago. E além disso, ele diminui o sintoma porque ele faz uma ablação, ele queima aquela região e diminui a sensibilidade também do paciente. Então, o paciente muito sintomático se beneficia. Mas, como falei, ainda carece de mais estudos aí para recomendação. É muito bacana, né? Então, no futuro, não vai ser necessário operar boa parte dos casos, né? Quando não for uma hérnia tão grande, né? Só pela própria endoscopia, com esse procedimento, vai dar uma queimadinha lá, vai ficar mais inflamado e acochado, né? Show de bola, Alberto. Cara, então eu acho que, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui muito interessante sobre o tema, para a gente finalizar. O Adriano fez algumas perguntas aqui, não tem tanto a ver com o tema, né? Azeite realmente faz bem, né? Faz bem, né? Azeite faz bem, né? Ajuda a melhorar aí o colesterol bom. Então é isso, Adriano, faz bem sim. Beleza, Alberto. Então, comenta um pouco onde é que tu está trabalhando aqui em Fortaleza, né, se trabalha plano de saúde ou não, como é que é o teu dia a dia aí de endoscopias e colonoscopias, para quem... Aqui nos comentários eu coloquei teu Instagram, coloquei o teu telefone, né, mas vende aí teu peixe nos minutos finais da live, né, muito boa. Na verdade, eu comecei a atender, eu voltei agora em março, né, no meio dessa confusão, dessa pandemia, mas eu já vou iniciar os atendimentos no São Camilo, na Gastrocentro, também na Autoclínica, na Gastroclínica também. Então, assim, são vários, o médico endoscopista, é difícil ele ficar num canto só, né, então são nesses locais, é melhor que, se alguém tiver interesse, entrar lá no Instagram, enfim, ou mandar uma mensagem no WhatsApp para tentar encontrar melhor. Só queria te agradecer, João, se te atrapalhei. Muito obrigado, assim, é um privilégio para mim fazer parte aqui do Dr. Tireoide, né, esse canal que já tem mais de 1.000 seguidores aí, assim, te parabenizar por essa iniciativa, você que, como eu já falei, foi pioneiro aqui, se tem uma pessoa que foi pioneira, acho que foi você, que já enxergou esse meio de comunicação sério, né, já antes de todo mundo ter pensado. Então, parabéns, mais uma vez, obrigado pelo convite. É isso aí, Alberto. Eu que agradeço, né, em nome de todas as pessoas aqui que acompanharam a live, né, teve um momento que tinha mais de 60 pessoas ao vivo, né, muitas perguntas bacanas, né, então, assim, exame diagnóstico tem que ser feito por uma pessoa que realmente entenda, né, se um médico que não entende nada de endoscopia colocar o aparelho lá, ele não vai achar o que está procurando, né, isso é algo que eu sempre comento com meus pacientes, porque é muito comum no ultrassom da tireoide, a pessoa tem que fazer com quem saiba fazer, né,
senão vai deixar passar alguma Justamente. informação, né? E o estômago é bem maior do que a tireoide, né? O estômago e o intestino, né? Então são metros e metros de imagem que precisa ser visto, né? E precisa ser muito bem visto, né? Então, tá aí a recomendação, né, doutor Alberto, para quem precisar, foi aqui de Fortaleza, Ceará, né? Tem essa informação. E Alberto, já deixa o convite aqui para outras lives, né? A gente tem muito tema para falar, né? Esse foi o que é mais relacionado com a minha área, mas a gente pode falar sobre câncer de estômago, problema muito comum, muito sério, né? Mata muita gente, infelizmente, né? A gente pode falar sobre disfagia, né? Dificuldade para engolir, né? Também um problema muito comum que é do teu dia a dia, né? Acaba trazendo mais distúrbios do esôfago, né? Também tem alguma relação com a parte mais alta da faringe, né? Então é isso, já tem esse convite aí para sempre quando você puder aparecer aqui no canal, que o pessoal gostou muito, viu? Olha, convite feito ao vivo não tem nem como negar, né, Jonas? Então, assim, já tá mais que confirmado, estou à sua disposição, sempre também do seu público para tirar dúvidas, então fica à vontade, o dia que você puder, ou se quiser no mesmo horário, eu estou sempre à disposição para tirar as dúvidas aí. Na hora, meu amigo. Essa live vai ficar salva, né? Então vai virar aí um vídeo eterno aí no YouTube. Vou tentar também colocar no IGTV. Eu não sei se eu consigo fazer download da live. Se der certo, vai aparecer no IGTV também, né? Mas ficou muito bom. Então a gente grava outras vezes, né? Obrigado, Alberto, pela participação. Obrigado a todo mundo que assistiu e mandou pergunta, né? Muito bom. É isso aí, vou encerrar aqui. Valeu, pessoal. Boa noite.